Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. 1 Coríntios 13:8. Os abraços de hoje vai para Regina Fernandes, para Patrícia Dias, Maria Luísa de Souza Leão Cavalcante, que nos acompanha lá em Casa Forte, em Recife, Pernambuco. Bom, continuando aqui o nosso capítulo de hoje, assim que Helena colocou a petição de divórcio na mesa, Nicholas começou a protestar. Parece que o jovem Ernesto apoiou isso. Helena disse a Ernesto que isso era entre os dois, e Ernesto disse que era um assunto de família e ele não lhe daria o divórcio. Nicholas se levantou e saiu da sala após a discussão. Ernesto se levantou para ir ao quarto de Nicholas, dizendo a Helena que ela pagaria as consequências de suas ações. Então, avançou para chegar primeiro a Nicholas. Ela o seguiu escada acima, dizendo-lhe para esquecer de envenenar a mente de Nicholas contra ela. Augustinho preparou o café da manhã para Rosa e falou sobre suas outras especialidades. Ela disse algo sobre Gina realmente estar perdendo. Helena tentou falar com Nicholas, dizendo que explicaria seus motivos para o divórcio de Jimmy, tentando descobrir se Ernesto visitaria no dia anterior. A enfermeira abriu sua lista de visitantes e recitou os nomes. O nome de Ernesto não estava na lista, mas havia um desconhecido, Andrés Estrada. Gina percebeu que devia ter sido um pseudônimo. Enquanto Ernesto levava Nicholas para a escola, ele disse que não sabia por que Helena queria se divorciar dele, mas que ele não queria o divórcio. Se eles pretendiam fazê-lo, mudá-lo de ideia, precisariam trabalhar juntos. Ele não deveria trabalhar e atrapalhar então suas conversas. Gina encontrou Benito no corredor do hospital, encostando na parede. Ele ficou chocado ao vê-la e comentou que, como ela estava grávida, não deveria ficar no hospital. Ela ignorou isso e se sentou. Horácio se preparava para uma reunião e tinha problemas com o substituto de Mônica não saber onde encontrar as coisas. Em geral, ela não parecia muito inteligente. Ele finalmente se desculpou por sua impaciência e disse para ir à contabilidade se ela não conseguir encontrar os documentos relevantes. No caminho para o escritório, Ernesto conversou com seu advogado sobre a denúncia de Horácio por fraude. Esses planos estavam em andamento. Pedro enviou alguns documentos de entrada do computador de Nelson, mas Nelson estava distraído. Ele estava tentando descobrir o que Jimmy estava fazendo embaixo do carro de Pedro. Em seguida, usou engano e o nome de Gina na mesma frase, o que chamou a atenção de Pedro. Nelson disse que estava resolvido. Pedro saiu do escritório e Nelson parecia desapontado. Helena dirigiu até o estacionamento do escritório de Ernesto e perguntou sobre o que ele conversou com Nicholas. Ele disse nada em particular. Ela não acreditou nele. Ele começou a alertá-la novamente sobre por que ela não queria falar com ele sobre isso, e ela disse que não queria mais andar em ciclos sobre isso e estava com raiva dele se aproveitando dessa situação para tentar colocar o filho deles contra ela. A discussão continuou. Ela então ameaçou dizer isso a ele se ele persistisse, que ele é estéril. Ele então ameaçou revelar que o doador de espermas era seu amante. Ela se lançou para dar um tapa nele, mas não foi rápido o suficiente. Ele então apontou suas verdades, que ela era infiel e viciada em drogas. Ela o acusou de criar o último e disse que não queria perto da escola de Nicholas. Ele disse a ela que ela criou esse problema e ele tinha. Então ele caminhou até a saída do estacionamento, deixando Helena desapontada. Nicholas e Liliana conversavam sobre o divórcio. Ela disse a ele que não era tão ruim. Ela tinha 2 casas, 2 quartos e o dobro de brinquedos. Seus pais sempre lhe deram mais. O sinal tocou e eles entraram na sala de aula.
Um médico com uma prancheta muito impressionante veio à recepção procurando pela família de Jimmy. Gina disse que não era parente, mas o médico estava procurando alguém com autorização para assinar por ele. Eles tiveram que operar. Jimmy nunca mais voltará a andar. Gina ligou então imediatamente para Nelson, dizendo que não queria ser responsável por sua paralisia. Nelson então disse a ela que não era assim, e isso era do acidente, e para assinar imediatamente ela obedeceu. Nelson saiu para contar aos outros caras sobre isso. Nelson pediu a Luciano que se trocasse e o acompanhasse até o hospital. Helena ligou para Horácio de seu carro e contou-lhe os horríveis acontecimentos daquela manhã em sua casa. Horácio disse que Nicholas era um garoto inteligente e maduro para sua idade. Ela teria que dar-lhe tempo para entender. Horácio também disse que viria e teria uma longa conversa com ele. Liliana apresentou sua árvore genealógica em sala de aula, destacando seus pais e irmãos. Ela também disse que tinha 4 pais. Quando a classe riu, ela explicou que seus pais se divorciaram e os 2 se casaram novamente. Ela tinha um irmão de um e uma irmã do outro casal de pais. Um menino perguntou quantos avós e ela mostrou suas fotos. Então ela tinha 8 avós. As crianças riram em voz alta e a professora os lembrou de mostrar respeito. Uma menina achou isso estranho. Nicholas falou dizendo que seus pais poderiam se divorciar também. Então, se isso acontecesse e eles se casassem novamente, ele também teria 4 pais. A professora disse então que o divórcio era bastante comum e que era bom que os pais não então se detessem bem. Horácio entregou pasta a Ernesto sobre o pendente negócio com a empresa de Buenos Aires. Ernesto olhou para ele como um espetáculo, enquanto Horácio perguntava sobre o divórcio. Ernesto disse que se sentiu mal e então, na próxima pergunta de Horácio, negou que estivesse jogando Helena para Nicholas. Horácio observou com os olhos semicerrados, enquanto ele dizia que nunca faria uma coisa dessas. Ernesto então pediu licença e saiu do escritório. Inês encontrou a irmã Bernardina em uma praça de alimentação e recolheu o arquivo. Ela explicou que o comandante Rubles queria que alguém examinasse os medicamentos de Dona Isabel para ver se eram apropriados. A irmã então brincou com ela para saber se algo estava acontecendo entre Inês e o delegado, e a irmã negou. A irmã então disse para dar aos cavalheiros seus cumprimentos. Enquanto ela se afastava, Inês parecia querer que algo acontecesse. Enquanto suspiramos que Madre Refúgio não as pegou desta vez. Helena contou suas novidades para as irmãs, dizendo que não aguentava mais. Gabriela se ofereceu para falar com Nicholas, mas Helena não achou que fosse necessário ainda. Ela mencionou os quartos separados e que Ernesto tinha voltado para casa bêbado na noite anterior. Irene não aceitou bem isso. Outro médico explicou a cirurgia para Nelson e Luciano. Nelson perguntou se Jimmy sabia que estava paralisado e o médico disse que não. Nelson assumiu a responsabilidade de contar a ele. Inês e Mariano conversavam sobre os arquivos. Os medicamentos foram listados, os mesmos que Inês havia administrado. Ela procurou o nome do médico prescritor e anotou. Gina tentou convencer Pedro a abrir seu próprio hotel. Será que ela não tem noção de dinheiro? E ele disse que seria caro. Ela sugeriu pedir o dinheiro emprestado ao pai e continuou sobre como ele poderia se sair bem. Ele perguntou se havia algum problema com o pai dela. Ela perguntou o que ele usou a palavra com D e saiu irado. Ela fingiu que nada estava de errado e que seu pai inventou coisas. Não preste atenção nele. Pedro, porém, parecia desconfiado. Ela falou sobre eles fugirem da cidade e ele disse que teria que ver os números, se referindo então ao dinheiro. Jimmy acordou e não sentia as pernas. Nelson estava ao pé da cama. Ele explicou o acidente, mas teve que chamar o médico porque Jimmy começou a piorar. O médico explicou isso, mas Jimmy não estava pronto para aceitar isso. Ele então percebeu que não tinha seu telefone celular. Nelson disse que Pedro tinha. Ele então estiveram na ambulância com ele na noite anterior e deram-lhe o casaco a Pedro.
Nelson disse que iria buscar por ele, mas disse-lhe para se acalmar. Saiu da sala e ligou para Pedro, que lhe disse que no dia seguinte traria o telefone para Jimmy mais cedo. Gina também queria ir. Nicholas contou a Ernesto o que aconteceu na aula naquele dia e como a situação de Liliana parecia boa. Ernesto disse que todos os divórcios não são iguais. Ele também disse que a mãe de Liliana tinha sido honesta e começou a dizer que Helena não tinha sido. Ele então fez prometer não falar sobre o que eles estavam falando. Quando Nicholas concordou com Ernesto, sua mãe estava apaixonada por outro homem. Nicholas não iria acreditar nisso. Então, Ernesto também disse que não, mas era verdade. Além disso, que ele estava preparado para perdoá-la, mas ela não queria isso. Ela queria se separar dele e viver com este outro homem. Nicholas não gostou disso. Helena ligou para o pai para expressar sua preocupação com a influência de Ernesto sobre o menino. Ele disse a ela para descansar um pouco. Horácio ligou para Mônica para buscá-la porque amanhã seria um grande dia. Ela ouviu sua mensagem completa com "Te amos". Gabi estava no bar com a amiga e um cara que parecia não gostar de Samuel. A namorada ruiva não gostou dessa atitude. Samuel chegou dizendo que cumpria as promessas feitas a Gabriela. Eles se beijaram e sua amiga deu a seu namorado um olhar astuto. Ernesto serviu-se de uma boa bebida. Aparentemente, Nicholas estava dormindo. Ele acusou Helena de não manter sua palavra sobre não machucar Nicholas e ela respondeu que ele teria que saber sobre o divórcio mais cedo ou mais tarde. Ela estava então vendo seu advogado pela manhã. Ernesto disse que precisaria de algum tempo para encontrar um novo lugar para morar e ela aceitou isso. Ele foi para a cama. Enquanto isso, Irene acariciava fotos de Ernesto enquanto Andréa bateu em sua porta. Ela rapidamente escondeu a foto em uma gaveta. Andréa queria saber tudo sobre seu novo relacionamento ilícito. Irene disse que ele estava se divorciando. Andréa não parecia acreditar nisso. Então ela descreveu a situação de Irene como algo errado e disse que os homens frequentemente fazem promessas que não cumprem. Ela finalmente disse que esperava ser feliz antes de sair do quarto. Irene revirou os olhos. Samuel adormeceu em sua mesa. Estel o acordou e repreendeu por estar em uma festa quando ele deveria estar estudando. Ela foi para a cozinha para preparar um café para ele. Na manhã seguinte, Pedro foi ver Jimmy, que agradeceu por ter salvo sua vida. Ele disse a ele que Gina estaria lá também. Ela estava lá porque está com o telefone dele. Benito estaria lá mais tarde também. Jimmy desejou-lhe boa sorte na competição. Inês contou a Eduardo sobre o arquivo e que não havia médico com o mesmo nome nele. Além disso, o número de sua licença não existia. Ela então concluiu que o Sr. Rioge estava inconcluso com a casa de saúde, mas mudou de ideia porque houve outro médico desde então. Eduardo chamou um psiquiatra forense e marcou um encontro com ele. Inês disse que iria com ele. Gina foi ver Jimmy e o acusou de tentar matar Pedro com Colô e com Ernesto. Ele não podia negar porque ela viu as mensagens de Ernesto em seu telefone. Ela disse a ele que Ernesto acha que ele está morto, então ele deveria deixar a cidade desaparecer. Jimmy de imediato recusou, dizendo que faria Ernesto pagar por isso ou iria à polícia. Gina disse que ele estava louco. Ele disse que ela precisaria ajudar ou ele contaria a Pedro sobre o lixo do troll. Enquanto isso, o Dr. Ramírez disse a Eduardo e a Inês que os medicamentos dados a Dona Isabel eram suficientes para quebrar a realidade dela. Ela teria que se afastar deles gradualmente. No entanto, sua lucidez foi causada por seu acidente e provavelmente não poderia ser salva. Liliana agradeceu a Nicholas por defendê-la na aula e disse que gostaria que se juntasse a ela no parquinho naquele mesmo dia, porque sua mãe estaria lá. Gina foi ver Ernesto quando sua secretária saiu e fechou a porta. Gina disse que era sobre Jimmy, que estava vivo. Ela entregou-lhe o bilhete com a ordem de extorsão de Jimmy. Ernesto riu. Disse também que estava louco.
e que rasgava dizendo que não estava dando um centavo sequer a ele. Gina disse que ligaria para a polícia e contaria sobre as drogas, mas isso não intimidou Ernesto. Gina saiu. Quando ela saiu pela porta, ele bateu com a mão na mesa. Nicholas parecia normal, enquanto Helena colocou o cinto de segurança nele. Ele perguntou se poderiam ir ao parque se encontrar com Liliana e sua mãe. Helena estava pronta para isso. Quando ela fechou a porta do carro, Esther ligou esperando por uma chance de ver Nicholas. Helena disse a ela que eles estariam no mesmo quarto. O corretor de seguros de Nelson veio ao seu escritório para falar sobre uma opção para Jimmy. Mônica voltou para Horácio e chegou ao escritório a tempo para a grande reunião. Os argentinos chegaram também. Benito visitou Jimmy e tentou animá-lo. O telefone de Jimmy sinalizou uma mensagem. Era Gina perguntando se eles poderiam conversar. Jimmy disse que estava com fome e pediu a Benito que falasse com a enfermeira. Assim que saiu, Jimmy ligou para Gina e deu a má notícia. A atitude dela era: bem feito para você. Esther estava sentada em um banco quando Nicholas e Helena chegaram. Ele estava feliz em vê-la lá quando ela a ele. Ela pediu permissão a Helena para comprar algodão doce para ele. Por sua vez, para finalizarmos o capítulo, Horácio fez um anúncio sobre a parceria quando os agentes federais chegaram para prendê-lo por abuso de confiança. O anúncio que Ernesto havia entrado com a acusação mexeu completamente com Horácio. Nicholas foi brincar com Liliana enquanto Esther e Helena conversavam. Esther contou a ela o verdadeiro motivo pelo qual Pedro se casou com Gina. Cara de chocada, impactada e tudo de mais um pouquinho. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like no vídeo e muito obrigada